A Torre de Babel sempre despertou muita especulação e curiosidade nas pessoas. Muitos não conhecem o que a Bíblia realmente diz sobre ela e acabam acreditando em histórias que não têm fundamento bíblico. Neste vídeo, vamos explorar a Torre de Babel à luz das Escrituras. Vale ressaltar que a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento. É um nome comumente usado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra torre refere-se basicamente a uma estrutura de vigilância, enquanto Babel deriva do termo acadiano bar e do hebraico El, o que significa portão de Deus. Além disso, o nome Babel é frequentemente relacionado a uma raiz hebraica, que significa confusão e mistura, o que se conecta foneticamente à palavra Babel. Assim, Babel passou a ser entendida como um lugar de confusão linguística e início das diferenças de linguagem. Mas antes de nos aprofundarmos na Torre de Babel, precisamos falar um pouco sobre a cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. No entanto, em desobediência à ordem divina, as pessoas decidiram se reunir para construir uma cidade na planície de Sinar, que se tornou a cidade de Babel. Esta é a primeira cidade mencionada na Bíblia após o dilúvio, e a região onde Babel foi construída, posteriormente, deu origem à famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também estabeleceu as cidades de Ereque, Acade e Calné. Quando Nimrod se dirigiu para a Síria, ele ergueu ainda mais cidades, como Nínive. De acordo com o relato do capítulo 11 do livro de Gênesis, Babel pode ter sido a primeira capital do seu reino. Junto à cidade, o povo também começou a construir uma torre para fortificá-la, o que foi uma ação que contraria completamente a vontade de Deus. A construção da Torre de Babel simbolizava, essencialmente, a recusa em obedecer ao comando de Deus para se espalhar e povoar a terra. O desejo de construir uma torre que chegasse aos céus ilustra bem a arrogância daquela civilização, assim como o desenvolvimento tecnológico que a humanidade havia alcançado na época. O texto de Gênesis, no capítulo 11, não menciona se aquelas pessoas temiam uma nova inundação, mas a grandiosidade da cidade, a imposição da torre e a forte união social sugerem essa possibilidade. Se essa interpretação estiver correta, então essa atitude não apenas mostrava desobediência a Deus, mas também uma falta de confiança na promessa divina de que a terra não seria destruída novamente por um dilúvio. Em relação à construção da Torre de Babel, na época, a região não possuía pedras adequadas para serem usadas como tijolos, nem cal para argamassa. Por isso, muitas edificações foram feitas com tijolos de argila secos ao sol ou queimados em fornos. Além disso, as fundações eram compostas de argila pisada e o betume servia como argamassa. As torres templárias mesopotâmicas, conhecidas como zigurates, servem como referência para compreendermos o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares e construídas em níveis, com acessos por escadas e rampas. Elas geralmente contavam com um pátio que levava ao segundo andar e outras escadas, muitas vezes externas, que conduziam ao topo da torre. Normalmente, essas estruturas possuíam 3 andares, mas há registros de zigurates com até 7 níveis. No topo, havia um santuário dedicado à divindade que era venerada na construção do zigurate. No entanto, esses são apenas pontos de referência. Não se sabe quantos níveis a Torre de Babel realmente tinha ou se ela tinha a função de santuário, pois é provável que sua construção tenha permanecido inacabada, assim como a cidade, após a dispersão de seus habitantes. Além disso, não se conhece com precisão onde a Torre de Babel foi erguida, apenas a região onde estava localizada a cidade.
Portanto, existem várias especulações sobre o local da torre, e alguns intérpretes têm suas próprias opiniões a respeito. Há uma tradição entre judeus e árabes que sugere que a Torre de Babel era o Templo de Nabo, situado a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Este templo contava com 7 andares, e essa hipótese se baseia no fato de que o nome dessa torre pode ser uma variação de uma expressão que significa torre de energia. A segunda possibilidade afirma que a Torre de Babel estava localizada na cidade da Babilônia, sendo conhecida como Etemenanque, que significa a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção tinha formato de pirâmide com degraus e chegava a aproximadamente 100 metros de altura. Na antiguidade, ela era conhecida como a Torre da Babilônia, e os moradores daquele império acreditavam que seu Deus descia ao templo da torre para se comunicar com eles. Mais tarde, essa estrutura foi destruída por Xerxes, e seus escombros foram provavelmente removidos pelos habitantes da região, deixando apenas uma grande cratera no local. Outros estudiosos sugerem que a Torre de Babel ficava a oeste de Bagdá, no Iraque, mas essa hipótese não é amplamente aceita, especialmente pelo fato de a cidade naquela região ter sido alterada apenas em 1400 a.C., alimenta uma tradição judaica que acredita que Deus enviou fogo do céu para consumir toda a Torre de Babel, incluindo suas fundações, tornando possível localizá-la. Existe também uma outra tradição que sustenta que a torre pode ter sido destruída pela força do vento, deixando nada em seu lugar. Embora não se saiba com precisão onde a Torre de Babel estava localizada, podemos entender a principal mensagem sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre simbolizam concretamente a ambição humana desde os tempos antigos. A Torre de Babel é um claro exemplo da insistência da humanidade em desobedecer às ordens de Deus. A mensagem bíblica mais significativa a respeito da Torre de Babel se refere ao juízo de Deus que recaiu sobre aquele povo, resultando na confusão das línguas e no início da dispersão geográfica da humanidade, além do surgimento de diversas culturas e idiomas. Em Gênesis 11, versículo 5, é possível encontrar referências a isso. Pode-se observar um elemento antropomórfico na descida de Deus para observar a cidade e a torre que os homens estavam construindo em Babel. Em Gênesis 11:6, Deus deixa claro que isso era apenas o começo e que a ambição humana não teria mais limites em seus planos e projetos. Portanto, ele trouxe juízo sobre aquele povo e os espalhou por toda a terra. Há também uma discussão sobre se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Alguns estudiosos argumentam que a confusão ocorreu apenas dentro da história semita, interpretando que o capítulo 11 se insere em uma seção do livro de Gênesis, dedicada a esses povos. Dessa forma, acreditam que a confusão das línguas teria gerado diferentes dialetos apenas entre os semitas. No entanto, essa interpretação é bastante contestada. A interpretação mais aceita é que a confusão das línguas teve um impacto global, o que indica que a humanidade estava unida em Babel e, antes disso, todos falavam a mesma língua, como é evidente nos versículos 1 e 6 do capítulo 11 do Gênesis. É possível que o autor de Gênesis tenha adotado um método de organização textual em que a primeira parte do capítulo 11 ocorre cronologicamente antes do capítulo 10. Isso indica que no capítulo 10 ele destaca a descendência de Noé e as divisões geográficas, enquanto no capítulo 11 ele explica como essas divisões surgiram devido à dispersão da raça humana. Além disso, muitas pessoas tentam especular qual era a língua falada antes da confusão de línguas em Babel, mas essa é outra questão sem resposta. Na verdade,
não há conhecimento sobre qual era o idioma original antes da confusão na Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser uma forma de hebraico, mas essa hipótese não tem resposta, especialmente porque se sabe que o hebraico se originou de outros dialectos. Isso é tudo o que realmente se sabe sobre a Torre de Babel. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos.